Bom dia, na paz do Senhor, graças a Deus pelas suas misericórdias que já se renovaram sobre nós e estamos aqui para viver mais um dia abençoado na presença do Senhor, amém? E este mês de junho, hoje é o dia 2, nós estamos no capítulo 2 do livro de Atos e estudando da palavra do Senhor que tem muito para nos ensinar. E no capítulo 2 é o que fala sobre a descida do Espírito Santo. E eu quero ler com vocês aqui, que diz que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Então, 50 dias após a ressurreição de Jesus, o Espírito Santo veio sobre os cristãos que estavam reunidos. A gente viu ontem, Jesus subiu aos céus, né, foi assunto aos céus, e ele prometeu que mandaria um outro consolador, né? Em João 14:16 ele diz: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. E nesse dia, né, no dia de Pentecostes, quando cumpriu-se o dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio. Eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um vento, um som, né, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E por muitas vezes, né, o vento e o fogo são sinais bem familiares da presença de Deus e uma representação visual, né, do ministério do Espírito Santo. Ele não é fogo, ele não é vento, mas ele veio como, né, ele veio como um vento, como como fogo, né? Então, no sentido de encher, de preparar cada cristão, né, cada crente para um papel especial no ministério de evangelização, no ministério de Jesus Cristo. Então, alguns até já disseram que o vento simboliza poder e o fogo pureza, né? Porque o fogo vem para purificar. Quando a gente vê no modelo da prata sendo purificada, do fogo sendo purificado, do ouro, né, sendo purificado, você vê que é o fogo que faz esse processo, que contribui para esse processo. Então, como você pode ter lido aí na sua leitura, né, desse dia, no capítulo 2 mesmo, quando eles foram cheios, eles começaram a falar outras línguas. Mas ao contrário do que tinha sido na Torre de Babel, que houve uma confusão total, que ninguém se entendia, aqui não. Então a gente já pode tirar um ponto, de vários pontos, que o Espírito Santo lhe traz. Ele não traz confusão, né? Quando você é cheio do Espírito Santo, ele te dá experiências sobrenaturais e você vive a compreender de fato, né, o sentido da sua vida, o propósito da sua vida, para o que o Senhor te chamou. E é isso que o Espírito Santo está fazendo nos dias de hoje também, trazendo para a praticidade dos nossos dias. É isso, ele está nos tirando, né, da confusão, e ele quer nos colocar para que as pessoas que estão ao nosso redor possam compreender de fato que a obra dele em nós é muito maior, e através de nós também será muito maior, né, do que nós podemos imaginar. E tanto é que quando eles começaram a falar o milagre, né, linguístico, né, falando em outras línguas, capacitou a todos. Os visitantes que estavam da Judéia, inclusive os judeus, que eles não entendiam hebraico, eles puderam, né, ou aramaico, eles puderam compreender, cada um na sua língua. Que coisa maravilhosa, o Espírito Santo fazendo fazendo com que os povos sejam unidos e possam compreender de fato o propósito principal de Deus, que é a salvação, que é a evangelização. Então, até os nossos irmãos, né, naquela época chegaram até a ser acusados de estarem embriagados, mas eles não sabiam que isso era obra do Espírito. O Espírito Santo vem para encher, como, né, o dom do Espírito foi o cumprimento da promessa de Jesus, que eu já li aqui para vocês, João 14:16, que fala que, né, Jesus rogaria ao Pai, e ele mandou sim o Consolador. E no decorrer desse capítulo 2, você pode ver que Pedro, cheio do Espírito Santo,
porque quando uma pessoa fica cheia do Espírito Santo, ela está capacitada para falar não de si, mas do Senhor, né? A palavra diz, abre a tua boca, o Senhor falando, abre a tua boca que eu te encherei. Então, Pedro começou, né, a falar cheio do Espírito Santo e começou a ministrar aquele povo que estava ali, arrependei-vos, cada um de vós, e eles foram tocados por esta palavra ungida, cheia de poder de Pedro, e a palavra diz que 3.000, né, 3.000, que você pode ver aqui, ó, no capítulo 2 e versículo 37, depois que Pedro começou a falar, né, que essa promessa é para vós, para vossos filhos, para todos que ainda estão longe e muito mais para todos quantos o Senhor Deus chamar. Muitos deles foram salvos e 3.000, né, quase 3.000 aqui diz. Os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então, para você ver como o Espírito Santo é, ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele é a verdade, ele dá vida, ele possui a sabedoria criativa, tudo isso ele é, a obra do Espírito Santo em nós, né? O que ele faz? Ele nos guia, ele nos dá segurança da salvação, ele nos ensina, ele intercede por nós, ele nos consola, ele nos santifica, ele promove a regeneração, ele faz com que a gente perceba o pecado e tudo isso, muito mais. Né? Ele agiu na criação, ele concedeu os dons sobrenaturais, foi, né, é o nosso doador de criatividade, a fonte de todo poder, inspirou a profecia, foi o mediador da mensagem de Deus no Antigo Testamento, tudo isso, e no Novo Testamento muito mais, e tomou parte da encarnação e declarou a verdade sobre Cristo, porque ninguém pode falar nada a respeito de Jesus a não ser pelo Espírito Santo. Para você ver como ele de fato ele começou no capítulo 2 de Atos e ele está agindo até hoje, poderoso, porque ele está aqui. Eu digo sempre para a Duda, né, para minha filha, que nós temos um amigo, né, um companheiro, o fiel, o consolador, que está conosco todos os dias e todas as horas. Então, minha querida, se você se sentir angustiada, se você se sentir oprimida, né, cheia de questionamentos, não hesite em buscar e orar ao Espírito Santo de Deus. Ele é o nosso querido companheiro, nosso amigo consolador que está aqui. O Senhor Jesus rogou ao Pai que mandasse outro consolador, porque ele iria subir, mas ele falou, eu não vou deixar vocês órfãos, né? Mesmo que eu vou voltar um dia, mas enquanto isso, eu vou mandar para vocês alguém muito, muito querido e que vai olhar por vocês, vai interceder por vocês quando vocês não conseguirem orar, né, por gemidos inexprimíveis, muitas vezes que nós temos nas nossas orações e as palavras a gente não consegue pronunciar, mas a palavra é clara quando diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis e ele leva diante do Pai tudo aquilo que nossa dor, o nosso gemido, o nosso clamor, nossas lágrimas estão dizendo naquele momento. Então, minha querida, o Espírito Santo, ele foi prometido a nós cristãos e ele está aqui com você, te capacitando, mulher, a cada dia para que você seja uma pessoa sábia, uma pessoa que possa viver, né, além da média, que você possa compartilhar aos outros a palavra do Senhor e tudo aquilo que o Senhor já fez na sua vida e ainda vai fazer e muito mais, né? Te dá uma visão de futuro. É pelo Espírito Santo, é pela obra do Espírito Santo que nós podemos contemplar lá na frente já. Não aqui, somente aqui no presente, o que nós estamos vivendo de problema, de dificuldade, não, mas com nossos olhos espirituais abertos e essa fé que nós temos através do Espírito Santo de Deus que está ao nosso lado, é que nós conseguimos enxergar a vitória chegando e chegamos um futuro glorioso, porque o nosso futuro é glorioso sim, porque existe um céu a nos esperar, existe algo muito maior do que nós vivemos aqui nessa terra. Então a obra maravilhosa do Espírito Santo começou nesse capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, e ele vai continuar agindo no decorrer dos dias, né, que nós vamos estudar, e eu tenho certeza
que Ele vai falar com você, da mesma maneira que Ele está ministrando aqui no meu coração, que muito mais, né? Nós vamos aprender dele, conhecer das obras, né? Do Espírito Santo, tudo que ele já fez através de Pedro, de João, de tantos outros, Filipe, né? Conhecemos as mulheres também que foram colaboradoras do ministério de Pedro, e nós deixamos, né, a nossa vida nas mãos do Senhor, dizendo: Espírito Santo, eis-nos aqui, né? Assim como foi no dia de Pentecostes, nós queremos ser cheias do teu poder, cheias da tua presença. Vem sobre nós, Espírito Santo, vem sobre nós nesse dia e faz-nos ver e enxergar as tuas obras, as tuas realizações, muito mais do que simplesmente ficar focados nos nossos problemas, nas nossas dificuldades, nas nossas crises, e que possamos ver além, possamos enxergar além, que esse dia preparado pelo Senhor possa ser um dia de muitas bênçãos e de muitas vitórias espirituais e materiais para você e para sua família. Amém? Fique na paz do Senhor. Em nome de Jesus, receba aí aquilo que você precisa, a porção que você precisa para esse dia. O Senhor está te dando agora, em nome de Jesus. Amém? Beijo.